do Vandinei. Realmente foi um tesouro que Deus nos deu e modificou completamente o nosso lar. Espero também que os filhos dos irmãos sejam da mesma forma na vida de vocês, porque é uma experiência incrível, incrível. Irmãs e irmãos, eu quero agradecer muito o convite da Sociedade Feminina. Eu falo sempre para um grupo menor de senhoras na classe, na outra classe, e elas me desafiaram a estar aqui hoje. E é um desafio. E eu quero dizer também, ser um pouco feminista, né, nesse aspecto, mas a Sociedade Feminina vem desde a minha mais tenra idade na minha vida, desde a classe, lá quando eu era pequenina, baixinha, bem menorzinha, porque eu continuo pequena, na Sociedade de Crianças, né, Amiguinhos de Missões, nas Mensageiras, nas Moças e, hoje, na União Feminina. Louvo a Deus por essa sociedade que, sem dúvida, é o esteio da igreja, que sustenta a vida do pastor em oração, que segura os braços do pastor, do nosso líder, quando ele precisa. Eu não tenho dúvidas disso. As senhoras, as irmãs aqui desta igreja não são diferentes disso. Elas me convidaram para um tema muito atual, denominado conflito entre as gerações. Quando eu recebi o convite, elas me pediram para falar sobre o conflito entre as gerações, tem uns 2 meses, mais ou menos, esse convite, Deus me colocou diante de diversas informações sobre esse tema. Diversas experiências eu tive. E diversas experiências de irmãos aqui de dentro da igreja e de fora da igreja, que eu pude conversar com cada um e ouvir a história. E foi brotando. Deus foi fazendo brotar essas histórias de cada um e me trouxe à mente a necessidade de falar aos irmãos sobre esse tema e introduzir com um versículo lá de Gênesis, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Depois a gente vai entrar no texto propriamente dito. E diz assim a palavra de Deus: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Guardem essa palavrinha. E o homem tornou-se alma vivente. Outra palavrinha. Qualquer conflito de geração, qualquer dificuldade que os irmãos tenham, lembrem-se desse texto. Todo homem, toda mulher, toda criança, todo ser recebeu o fôlego da vida e se fez alma vivente. Somos todos alma vivente. Não importa se está com rugas ou se é aquela criancinha mais linda que a gente olha. Somos alma vivente. E eu quero deixar bem claro que a minha palavra aqui não é sobre política, não é sobre a nossa condição lá fora, é sobre a nossa condição espiritual aqui dentro da igreja. Como convivemos com cada irmão, com cada dificuldade de cada irmão e com as nossas próprias dificuldades. O foco da nossa mensagem é falar para cada crente aqui dentro. Queria abrir com os irmãos lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, do verso 8 ao verso 17. Nós precisamos entender e sair daqui de forma diferente, fazendo diferente. Se vem algum sentimento de menosprezo, de ódio até por um irmão, que saiamos daqui hoje fazendo diferente. Colossenses 3, 8 ao 17. Mas agora, despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem,
do homem velho com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O foco da minha palavra hoje está em duas palavrinhas aí do texto: despojai e revestir. Despojar e revestir. Despojar é tirar. O que precisamos tirar da nossa vida? O que precisamos tirar, extirpar do nosso ser? E o que precisamos colocar no lugar? O que precisamos nos revestir? Despojar e revestir. Toda vez que a gente tira uma roupa suja, a gente coloca uma roupa limpa. Despojar e revestir. Como eleitos de Deus, precisamos todos os dias despojar e revestir. Como crentes em Cristo, todos os dias precisamos nos analisar, tirar o que precisamos tirar e colocar mais de Deus. E a paz de Deus vai revestir a nossa vida. E podemos, com isso, conviver com todas as gerações de igual modo, respeitando a diferença de cada um de nós. Então, lembrem-se das duas palavras: despojar e revestir. E eu tenho que, ao analisar o que eu preciso tirar, fazer algumas perguntas para mim. Você tem que fazer algumas perguntas para você. A maneira como eu falo é correta? A maneira como eu reajo está correta? Minha vida está abençoando outra vida? Tem coisas que você precisa ter coragem de tirar. Tem coisas que você precisa ter coragem de arrancar da sua vida. E tem coisas que você precisa colocar na sua vida. E é isso que eu me proponho a conversar um pouco com os irmãos. O que eu preciso tirar da minha vida e o que eu preciso colocar, revestir em minha vida. No texto que acabamos de ler, eu peguei 4 coisas, são infinitas. Né? No direito, a gente usa, lá na letra da lei, questões exemplificativas e questões taxativas. E aqui são exemplos do que a gente precisa retirar e do que a gente precisa se revestir. E eu peguei 4 questões que a gente precisa retirar e 4 questões que a gente precisa revestir. E a primeira palavrinha que veio aqui do texto para mim foi: eu preciso deixar de ser uma pessoa intolerante. Palavra na moda, né? Eu preciso deixar de ser uma pessoa intolerante, mas ela não tem nada a ver com cunho político. Você é intolerante? Já se olhou no espelho? Como você acorda de manhã?
Às vezes parece que chupou um limão azedo, né? Eu acordo às vezes. É terrível. Nós somos intolerantes, irmãos. Temos que reconhecer isso. E precisamos tirar, porque precisamos nos revestir do amor de Deus. Às vezes você é intolerante com os de casa, com os da igreja, duro com o próximo. Você é uma pessoa que ninguém pode falar com você. Há pessoas que, quando chegam no lugar, ao invés de resolver um problema, ela cria um problema. Será que eu me identifico com essa palavra? A criança corre, o idoso reclama. O idoso anda devagar, o jovem reclama. Os irmãos precisam deixar de ser intolerantes. Precisamos tolerar. Essa é a palavrinha. Precisamos tolerar. Precisamos parar de arrumar casos pelo simples fato de sermos intolerantes. Quer ser diferente? Siga os passos de Jesus. Maior gesto que você pode dar e mostrar que é maduro é ser parecido com Jesus. Quando Jesus abria a boca, ele abençoava. Como temos aberto a nossa boca? O que tem saído da nossa boca? Precisamos abençoar. Desta forma, eu gostaria que você agisse com as pessoas como você gostaria que as pessoas agissem com você. Na hora que der vontade de ser intolerante, e eu falo apontando para mim também, precisamos refletir e sermos tolerantes, porque eu trato a pessoa como eu quero que me tratem. A segunda palavrinha que eu encontro no texto, que você precisa deixar de ser pessimista, incrédulo. Você já conviveu ou convive com alguém, com gente pessimista? Tudo parece nublado. Não tem um dia de sol. Isso é gente pessimista. Vamos nos olhar no espelho novamente? Será que reflete a nossa imagem? As pessoas pessimistas veem a vida com lentes escuras. Vê tudo nublado. Tudo está ruim sempre. Só há lamento, só há murmura, só tem palavra negativa. E a tendência da pessoa pessimista é ficar cada dia mais amarga, porque as pessoas vão se afastando, as pessoas vão fugindo. Eu vou contar uma alegria, a pessoa fala, mas não é bem assim. Estou estudando para um concurso. Não vai passar, é muito difícil. É uma vaga só. Isso é gente pessimista. O vestibular, esse vestibular para essa disciplina que você quer fazer, você não vai conseguir, é muito difícil. Isso são pessoas pessimistas. Está ruim hoje, vai continuar ruim amanhã. A igreja está com este problema, vai piorar. Tem gente que só pensa para trás, jogando contra o patrimônio. Quando a pessoa tem um olhar pessimista, ele não vê nada de bom. Não vai dar certo. Você não vai passar no concurso. Mas lá na Bíblia, a gente tem que falar isso para o pessimista, falar para mim, falar para você. Tem uma palavrinha muito recorrente, que diz assim, não temas. Não temas. Não temas. E ela se repete, e os irmãos podem ter em mente aí vários versículos que tem essa expressão. Deus fala para a gente, não temas. Você precisa ter um coração crédulo, um coração confiante. Deixe de ser pessimista, deixe de ser incrédulo. Você precisa acreditar que Deus vai suprir tudo. É preciso reavivar a fé. E a fé é reavivada estudando a palavra de Deus. Lembre-se, não temas, não temas. A terceira coisinha que a gente precisa tirar da nossa vida é deixarmos de ser uma pessoa rancorosa. O que é uma pessoa rancorosa?
é uma pessoa que guarda mágoa, congela os sentimentos no coração. A pessoa é capaz de ficar em silêncio por um longo tempo, mas dentro da sua alma, dentro do seu coração, há um vulcão de ódio prestes a explodir. Que triste a situação dessa pessoa. E isso acontece muito dentro dos nossos lares, dentro da nossa igreja, porque às vezes ela está com um problema, ela não perdoa, ela não resolve, e por nada, às vezes um ato que não geraria aquele conflito, ela explode. O vulcão vem à tona. Você é do tipo que fala, você me paga? Sua hora vai chegar? Pois é, isso é uma pessoa rancorosa. A pessoa rancorosa é aquela que não tem nenhuma condição de perdoar. Você tem condição de perdoar? Você está sendo rancorosa? E se formos crescendo, imaginando a criança no seu desenvolvimento, sendo uma pessoa rancorosa, que idoso essa criança será no futuro? Como seremos no futuro? Só rancor. A criança vai correr e eu vou me estressar, eu vou me magoar, porque eu não consigo ver alegria em nada, porque só tem rancor na minha vida, só tem mágoa. Precisamos perdoar. Quando você tem a raiz de amargura em seu coração, duas coisas vão acontecer. Vamos abrir lá em Hebreus 12, verso 15. Duas coisinhas vão acontecer aí. Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A primeira coisa que a gente encontra no texto da pessoa que fica amargurada, amarga, você vai ficar perturbado. A sua vida vai ser uma vida perturbada. E a segunda coisa, você vai azedar o ambiente. Onde você estiver, o ambiente vai ser azedo. É isso que você quer? É isso que você quer conviver com o corpo de Cristo? Ser uma pessoa amargurada? Eu não sei se você tem alguma pendência em seus relacionamentos. Não sei. Eu sei que a gente não vive blindado, a gente tem conflitos, né? Diariamente nós temos conflitos, seja em qual ambiente a gente vai conviver. Mas uma coisa eu sei, você precisa perdoar. Você precisa zerar a conta. Você precisa eliminar o problema. E eliminando o problema, você não vai se tornar uma pessoa amargurada. Seja qual for o problema, se é doloso, se é culposo, seja por qualquer perspectiva, você precisa liberar o perdão. Porque quando a gente não libera o perdão, a gente bebe do nosso próprio veneno. Ele só faz mal para nós mesmos. O perdão cura, asepsia, alforria o coração, sua vida fica leve. Deixe de ser uma pessoa rancorosa. Peça a Deus para te livrar do rancor. A quarta e última coisa que eu considero importante no texto é que você precisa deixar de ser uma pessoa hipersensível. Você conhece gente hipersensível? Melindroso? Igual a um cristal? Gente que você precisa pisar em ovos para conversar? Vocês conhecem gente assim? Você precisa medir com precisão as suas palavras na hora de falar com ela? Irmãos, hipersensibilidade é orgulho. Quem é hipersensível é porque é uma pessoa orgulhosa. Tem crente hipersensível que qualquer coisinha, eu não vou mais naquela igreja. Eu não quero mais saber daquela gente. E quem disse que quando você está na igreja,
quando você faz alguma coisa boa, você não vai ser criticado? Quem disse que você fazendo as coisas certas, você não vai ter oposição? E quem disse que se você está vivendo uma vida santa, uma vida de santidade, você não vai sofrer resistência? As pessoas hipersensíveis, orgulhosas, querem um aplauso para si. Quando veem outros sendo aplaudidos, elas sentem inveja. No corpo de Cristo, isso não pode haver. Não há concorrência no corpo de Cristo. Se há, tem alguma coisa errada. Não há concorrência. Aqui nós somos parceiros. Estamos vivendo a mesma fé em unidade. Você diz, ninguém lembra de mim. E eu te digo, pense no valor que você tem para Deus. Pense no que Ele fez por você. Melhor coisa é saber que Deus amou você, que o Espírito Santo veio habitar em você, que seu nome está escrito no livro da vida, e não está lápis, não. Tá? Lápis, apaga. Está uma caneta boa, caneta divina. Seu nome está escrito no livro da vida. Jesus morreu por você. Quando você entende quem é você para Deus, acaba a hipersensibilidade. Acaba qualquer possibilidade de sermos hipersensíveis e podemos servir a Deus com alegria. Agora passamos para outra fase. Tiramos, despojamos e agora a gente precisa revestir. Tirar e revestir. A primeira coisa que eu encontro no texto é: você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ah, perfeito. Tirei aquele entulho e agora eu estou cheia do Espírito Santo. Tem um texto lá na Bíblia que a gente usa muito para criticar quem bebe. Mas ele, e não estou falando que é certo, que está certo beber ou não beber, não é o foco. E diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A ordem é: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. Portanto, não ser cheio do Espírito Santo é pecado. Porque é uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo. E lá na física, né, quem gosta de estudar física, uma expressão, né, uma teoria lá que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Para você ser cheio do Espírito Santo, o que você tem que fazer, então? De acordo com essa ideia. Você tem que esvaziar. Você tem que tirar o que não presta. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, mas está entupido de outras coisas. Como eu sei, então, que a pessoa é cheia do Espírito Santo? Está na língua. Não tem nada a ver com dom de línguas. Está na língua porque está na fala dela, está no que ela faz. Você adora a Deus? Você tem comunhão com o seu irmão? Você é humilde para servir? Você trata bem qualquer pessoa de qualquer idade? Você é cheio do Espírito Santo quando os seus relacionamentos demonstram isso. Como está a sua vida? Você está cheio? Se não estiver hoje, é a oportunidade. A segunda coisinha que a gente destaca aí no texto é que você precisa ser uma pessoa alegre. Enaile estava aqui regendo e eu via, né? Vamos, irmãs, vamos sorrir. Né? Rivalda pediu para a gente cantar novamente, porque o hino era de alegria. A alegria não é opção. A Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pensa comigo, você conhece crente triste?
crente ranzinza, crente cara feia que não dá um sorriso. A alegria no Senhor é a nossa força. A alegria, então, é a marca do crente. Crente tem que ser alegre. A alegria é fruto do Espírito. O reino de Deus é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos. Não é possível você ser crente e não ser alegre. Você é a joia preciosa de Deus e vai ser triste. A alegria, irmãos, não é ausência de problemas. Nós passamos por problemas. Nossa rotina no dia a dia nos trazem problemas. Mas o crente, o estado do crente é alegria. O estar é circunstancial. O ser alegre é essência. O crente pode estar passando pelo maior problema, pela maior provação. Ele vai estar triste naquele momento. Mas o ser do crente é alegre. Porque a alegria do crente é uma pessoa. É Jesus a nossa alegria. E isso nos molda todos os dias. Quando você tem Jesus, você é feliz. Então, seja uma pessoa alegre. A terceira palavrinha do texto, você precisa ser uma pessoa amorosa. Você precisa amar. É mandamento, é ordem de Deus, mais uma vez. Lá em João, eu não vou ler com os irmãos, mas lá em João, capítulo 13, versos 34 e 35, diz lá mais ou menos assim, que todos saberão que somos discípulos de Deus se nos amarmos uns aos outros. E aí eu paro com os irmãos agora e precisamos refletir. Quando chega alguém de fora para nos visitar, o que veem? Eles conseguem observar que somos discípulos de Deus? Eles conseguem ver que nós nos relacionamos com amor? Não importa a idade, não importa a cor, não importa o sexo. O Andinei foi pastor de uma igreja, pastor auxiliar, e era muito engraçado. Eu ia toda boba para cumprimentar o diácono, o pastor, e se ele estava do meu lado, o diácono, o pastor, não dava a mão para mim primeiro, dava a mão para ele primeiro. Uma bobeira, né? Mas a gente vê que estava enraizado ali algum preconceito. E eu ia com a minha mão toda vez, até eu me acostumar, que ele que tinha que cumprimentar primeiro. Né? Mas isso não é um problema, né? É engraçado. São os hábitos, né? São os hábitos. Como que os de fora vão nos ver? Vão ver pessoas que se amam, que cumprem o mandamento de Deus? Tem gente que ama, mas não diz. Você já disse para o seu irmão que você o ama? Você já falou, eu te amo? Você tem condições de falar para o seu irmão? Não vou ficar fazendo aqui, diga para o irmão do lado que... Não, pelo amor de Deus. Tem que ser natural, né? Tem que ser natural. Muitos pais, principalmente os mais antigos, amavam os filhos, mas eram incapazes de falar, meu filho, eu te amo. Não falavam, amavam, mas não falavam. E como é bom, irmãos, eu falar para Jona, meu filho, eu te amo. E ele fala, mamãe, eu também te amo. Como é gostoso, como é bom ouvir. Precisamos falar, eu te amo. Mas não precisamos falar, mas também precisamos demonstrar. Com pequenos e grandes gestos. Tem hora que você precisa demonstrar o seu amor com atitudes. Lá em casa eu cobro sempre. Pensou em mim hoje não? Pensei. Então cadê? Não trouxe nada. Né? Precisamos... Olha, a luta é grande, irmãos. Não traz nada. Nem que seja uma mariola, né? Demonstrar com atitudes. Homem sofre.
Mas a Bíblia diz que o homem não precisa entender a mulher, ele precisa amar a mulher. A ordem que está lá é essa, vocês precisam amar. Então, trata de trazer alguma coisa todo dia. Precisamos demonstrar esse amor com as nossas atitudes. Nós vamos ser considerados discípulos de Cristo, não pela doutrina, é claro que ela é importante. Não pela placa na igreja ali na porta, ela é importante também. Nós vamos ser considerados discípulos de Cristo quando você ama. Essa é a ordem básica. Mas que tipo de amor, Isabela, então? O tipo de amor de Cristo. Cristo nos amou e morreu por nós. Você é capaz de morrer pelo seu irmão? Eu sou capaz de dar a minha vida pelo meu irmão? Uma igreja que ama é uma igreja revolucionada. Uma igreja que ama convive com todos os irmãos sem conflitos entre as gerações. Precisamos ser crentes generosos. A quarta e última questão que eu quero levantar aí com os irmãos dentro do texto é: você precisa ser uma pessoa comprometida com oração e com a palavra de Deus. Tiramos tudo de ruim, precisamos colocar coisas boas, despojar e revestir. Assuma o compromisso de ler a Bíblia e orar. E eu não estou falando de caixinha de promessas, não. Eu estou falando em meditar e ler. Meditar, colocar no coração, colocar em prática. Irmãos, nós estamos no mercado com muitas tendências. Calma aí que a boca está seca. Se você não conhecer a Bíblia, se você não estudar, você vai beber veneno e vai achar bom. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos entender o que Deus quer para nós. Precisamos compreender o que Deus quer, até mesmo para a gente conseguir orar. Porque a Bíblia fala que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Então, como que eu vou aprender a pedir? Conhecendo qual é a vontade de Deus. E aonde está escrita a vontade de Deus? Na Bíblia. Quando lemos a Bíblia, aprendemos a orar, aprendemos a pedir e vamos ser abençoados. Quer receber? Aprenda a pedir. Quer se relacionar? Aprender a tratar as pessoas? Vai ler a Bíblia. Tem dificuldade de conversar com esse ou lidar com aquele irmão? Vai orar. Peça a Deus para quebrar a barreira. Ler a Bíblia e orar. Experimente conversar com Deus durante todo o dia. Não é aquela oração pontual, não. Durante todo o seu dia. Converse com Deus. Você não conversa com cachorro, com papagaio? Conversa com Deus. Fala com Ele durante todo o seu dia. Senhor, Senhor, Senhor. E Ele vai te dar a direção. Que o hábito de despojar e revestir sejam constantes em nossa vida. Que isso modifique o nosso ser e que possamos ser uma igreja que tira os entulhos e coloca e se reveste das coisas dos céus. Que Deus nos abençoe e que as irmãs possam continuar esse trabalho que só nos abençoa. Amém.